Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na última aula a gente aprendeu a escrever no arquivo, né? A gente vai aprender agora a ler um arquivo. E para isso eu não vou usar mais essa aba, né? Que a gente deu o nome de comandos, porque esse código vai ficar um pouquinho complicado. Então eu vou criar um novo Excel aqui para mim. Vocês podem fazer a mesma coisa, ou se vocês preferirem, vocês podem estar construindo em cima desse, tá? Então eu vou abrir aqui Excel, vou pegar aqui um novo Excel. Eu vou fechar esse daqui, tá? E a gente vai criar um novo arquivo aqui para a gente ler uns arquivos. E como que isso vai funcionar? Se eu vim aqui nos meus documentos do meu computador, eu criei uma pasta chamada teste, vocês criam aí também, e joguei alguns arquivos aleatórios aqui, ó, nem dei nome para eles, tá? Cliquei com o botão direito, eu vim em novo e criei aqui um arquivo txt. E dentro desse arquivo txt eu escrevi algumas coisas, abriu na minha outra tela aqui, eu escrevi, por exemplo, teste 1, teste 2 e assim por diante. E a intenção dessa macro nossa é o seguinte, informar o diretório onde está o arquivo, o nome do cabeçalho aqui vai ser onde está o arquivo, e aqui o que tem dentro deste arquivo, aqui onde está o outro arquivo e o que tem dentro desse arquivo aqui dentro. Por isso que eu vou criar um novo arquivo aqui de Excel, porque vai ficar um projetinho um pouco legal e é legal separar isso. Então, o que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa, eu vou salvar como aqui, para mim já ter o arquivo salvo no meu computador. E como pasta de trabalho habilitado para macro, eu vou colocar na minha área de trabalho. E eu vou escrever lendo arquivos, tá? Beleza? Então, agora, o que eu devo fazer? Primeira coisa, vamos aqui em Visual Basic. Eu vou inserir um novo módulo, né? E neste módulo eu vou escrever um sub lendo arquivo. Basicamente, pessoal, o que a gente fez na última aula foi usar os objetos, né, para poder estar lendo para poder estar, na verdade, escrevendo nos arquivos. E a gente vai fazer a mesma coisa praticamente até certo ponto, tá? Então, assim, vamos lá. O que eu preciso fazer? A primeira coisa, eu preciso localizar a pasta aonde está os meus arquivos. Então, para isso, a gente aprendeu que a gente tem lá o File Dialog, né? Que ele nos permite criar uma janelinha e essa janelinha vai nos poder orientar onde está uma pasta que a gente quer ler, né? Então, eu vou ter um objeto chamado de modal as object. E esse modal, a gente vai setar o modal criando um objeto chamado application, né? A gente vai chamar o application.file dialog, e aqui dentro do file dialog a gente tem como passar um parâmetro, né, que vai ser o tipo de caixa que a gente quer que ele abra. E aí o que a gente quer aqui é um folder, né, para a gente apontar uma pasta. Então eu fechei aqui, certo? Agora eu preciso alterar as propriedades deste objeto que eu instanciei aqui, né? Então eu tenho aqui o modal, né, e o modal está recebendo o objeto application, né? E essa propriedade file diálogo. Então, quando eu faço isso, o modal ele recebe um objeto. Então, eu vou alterar as propriedades do objeto. Então, modal.show para ele aparecer e modal. Aí eu vou usar aquela propriedade lá para a gente poder informar se eu quero selecionar múltiplos arquivos. Eu vou passar aqui multi select e agora vai ser igual a false. Por que igual a false? Porque eu quero que ele selecione apenas uma única pasta. Vamos ver se isso está funcionando. Olha lá. Então, ele vai vir aqui em documento, vai selecionar o teste e vai clicar em OK. Beleza, perfeito até aí, né? O que eu preciso fazer agora, pessoal, é salvar em alguma variável o diretório, né, desta pasta. Quando eu falo diretório, é aonde que está esses arquivos. Então, eu vou criar uma nova função que é chamada diretório as string, porque ele vai me retornar uma string, e eu vou dar aqui eu vou dar aqui diretório, acho que eu escrevi errado aqui, diretório, não tá certo. Ele vai receber o que? Ele vai receber o modal, que é o meu objeto, que eu criei uma variável de objeto aqui. Aqui o application, que é o nosso objeto, ele recebe a propriedade file dialog, né, que é aquela modal que a gente recebe. E aqui a gente mostra e a gente altera essa propriedade deles aqui, tá? Então aí aqui no diretório, o diretório ele vai receber o que? Eu tenho aqui, pessoal, um método chamado selected item, no plural, 1, né?
Então ele vai selecionar para mim um item deste modal. Por quê, pessoal? Assim, ó, este método aqui, ele traz para gente um array do que foi selecionado aqui em cima para gente. Sempre vai ser um array, independente se ele seleciona um arquivo ou uma pasta só. O retorno sempre é como um array. E para mim indicar qual é o diretório que ele tem que trazer, por isso que eu tenho que passar aqui sempre um. Tá? Mesmo que aqui seja um arquivo só que ele selecionou. Olha só, vou apertar F8 para a gente entender um pouquinho melhor. Eu vou selecionar aqui o teste e depois disso eu vou dar um F8 aqui. Ah lá, ó, diretório. Ó, ele selecionou para mim aonde é o diretório que eu selecionei. Então, a partir disso, eu já consegui aqui criar exatamente a partir desse pequeno código o VBA entender onde que é o diretório que eu leia os arquivos, né? Então agora eu vou criar outra variável, tá? E vai ser do file system object, tá? Então aqui em cima eu vou criar o din e eu vou criar uma variável para representar este objeto, tá? Então eu posso criar aqui fs, tá? Fs, din fs as object. Esse vai ser meu objeto, tá? Então eu preciso setar uma variável de objeto. Então set fs recebe o que, pessoal? Aí eu vou create object, que a gente aprendeu já. Aí aqui eu vou passar scripting ponto file system object. Beleza? Então a partir disso eu criei uma variável de objeto que vai me trazer todos os métodos e propriedades para mim poder acessar os arquivos do meu computador, né? Então, a partir disso, o FS ele tem todas as propriedades e métodos que são as funções para mim poder acessar ou ler arquivo, entre outras coisas, tá? Então, vamos lá. Agora, eu preciso fazer o seguinte, pessoal. Existe um método dentro deste objeto aqui que ele retorna para a gente outro objeto, tá? Então, só para vocês entenderem, vamos lá. Então, eu vou setar outra variável, e essa outra variável vai ser de objeto. Deixa eu só criar aqui. Então, vai ser din folder as object, tá? E eu vou setar aqui essa variável, set folder. Recebe o que, pessoal? Ela vai receber a minha variável que eu defini ali em cima, que é meu objeto, ponto. E existe um método chamado get folder, e eu passo aqui dentro o folder, que no caso seria o diretório. Este método aqui, né, ele faz o que? Ele lê para mim todos os arquivos que tem dentro desta pasta. E qual que é o diretório dessa pasta? Está salvo dentro dessa variável chamada diretório. Então, a nossa variável de objeto recebeu como retorno todos os diretórios e métodos para poder ler os arquivos que tem lá dentro, né? E aqui, pessoal, eu vou precisar de dois contadores. Eu vou precisar de um contador para ficar alternando entre coluna e um contador para alterar entre linha. Então, eu vou chamar de call, que vai representar, né, as minhas colunas, e R, que é de row, que é linha, para representar as minhas linhas, tá? Então eu vou criar aqui dois, e eles vão ser os nossos contadores, tá? Que a gente aprendeu já. Então din r as integer e din row as integer. Beleza? Então eu criei dois contadores e a gente vai fazer o seguinte agora. R vai receber 1, tá? Opa. E column vai receber 1 também. A gente já vai entender isso daqui, tá, pessoal? Só para a gente já ter aqui. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar um for each dentro dos arquivos que está dentro desse folder aqui. E existe um método que a gente passa, que é o .files, para a gente conseguir ler arquivo por arquivo. Então, olha só. Então, eu vou criar aqui um for each. Aí eu passo uma variável que eu vou construir. Eu vou colocar arquivo in, aí eu coloco folder e eu coloco o nest aqui. Se ficar só desse jeito, vai dar erro. Por quê? Porque a propriedade aqui, na verdade, o objeto folder, ele não retorna um array. Ele só vai retornar um array se eu colocar .files.
Aí sim, ele vai fazer isso aqui, ó, dentro de folder, ele vai olhar para todos os arquivos que tem lá dentro. E isso daqui vai me trazer um array. Então aqui eu já consegui trazer o nome do arquivo, né, o diretório de cada arquivo. E então eu já consigo colocar o cabeçalho de cada arquivo aqui, ó. Olha só que interessante. Então eu faço o seguinte, eu faço assim, ó, cells, que a gente já aprendeu. Então assim, eu vou colocar um C aqui, porque eu quero, cells, e então o row vai ser 1 e a coluna vai ser C, porque a linha eu não quero que altere, apenas a coluna. A linha sempre vai ser essa daqui e a coluna vai ser alternada, porque este daqui vai ser o meu nome do cabeçalho. Então aqui eu vou colocar o que? Recebe arquivo. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Vou pedir para ele pausar aqui, vou dar um play. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá, aqui eu dupliquei din R, né? No caso aqui tem que ser din C. Então vamos lá, vou dar um play. Então ele vai pedir qual é a pasta. Selecionei a pasta, dei um OK e ele deu algum erro aqui. Deixa eu ver, scripting, aqui eu errei, coloquei um N aqui, não tem N. File System Object, deixa eu ver agora. Isso. Então era o N, vou dar um play. Então aqui, ó, percebe que ele colou, mas ele lá dentro da nossa pasta a gente não tem um arquivo só. Então deveria ter, acho que 4 cabeçalhos aqui, porque lá a gente tem 4 arquivos. O que faltou aqui? Incrementar no C. Olha só, aqui no C eu preciso falar que C recebe C mais 1, para que o C fique alternando a coluna. Agora vamos reproduzir isso aqui devagar para a gente entender. Eu vou ler a pasta teste, né, que é a pasta que eu criei, e a gente entrou no for each. A partir do momento, folder files, ele está olhando todos os arquivos que tem lá e aqui ele me trouxe um array. Então ele está pegando aqui, ó, né, a primeira linha e a coluna 1, por enquanto. E aqui o arquivo, lá, ele me traz o nome, né, o diretório do arquivo. Então ele já colou aqui. Então C agora vai mudar para 2. Então agora ele tem que colar nesta coluna B. Vamos ver se vai funcionar. Ah lá, funcionou. Então beleza. Então agora vamos ver aqui. Ah lá, funcionou também. E o último arquivo, vamos ver, funcionou também. Ah lá, no D. Perfeito, então, pessoal. Até aí funcionou. Então o que a gente fez até o momento? A gente trouxe aonde está esse arquivo, que é este daqui. Agora eu preciso trazer aqui embaixo o que está escrito em cada linha. Na primeira linha eu vou trazer aqui, na segunda linha aqui, e assim por diante, neste daqui também. Então, para que isso funcione, quando ele passar pelo primeiro arquivo aqui, ele precisa aqui dentro ler o que está dentro deste arquivo e colar aqui dentro, né? Então, para que isso funcione, pessoal, aqui dentro eu vou ter que ter um loop que leia linha a linha do nosso arquivo. Mas antes disso, eu preciso abrir este arquivo e ler as linhas. Então, eu preciso aqui criar mais uma variável de objeto chamada din arquivo as object, tá? E existe um método dentro de fs aqui, que a gente definiu aqui dentro, ó, desta variável, que faz a gente abrir o arquivo. Então, olha só, arq, que é o que a gente definiu aqui, arquivo, a gente vai setar ela, né, set, porque ela vai nos retornar um objeto. Essa variável de objeto, ela vai retornar o seguinte, fs de file system, que é o nosso objeto que a gente definiu, e existe um método chamado open, né, text file, tá? E o que eu quero, e qual o arquivo que eu quero abrir? É este arquivo aqui, ó, é o que está passando. E aqui é como que eu vou abrir esse arquivo. Se vai ser para modo leitura, para modo escrita e assim por diante. Você pode entrar lá na documentação e ler os tipos. Aqui eu vou colocar como 1, que é apenas para ler, tá? Então, este objeto vai me retornar o arquivo aberto para mim poder ler ele. Então, assim, eu preciso aqui agora criar um do loop. E eu vou usar o seguinte, uma palavra chamada until. Aqui seguido do loop, ele serve para quê, pessoal? Essa palavra until, ela vai nos permitir, seguido de um objeto que nos retorna verdadeiro ou falso, conseguir entender se chegou no final do arquivo ou não.
ficou complicado, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou chamar esse objeto aqui, tá? Esse objeto eu vou chamar, que ele nos retornou um arquivo aberto. E existe um método que a gente pode ler os arquivos, que é o seguinte, ponto .at, né? at end of string. Isso mesmo. O que este método aqui ele vai fazer para a gente? Esse primeiro at ele tem que ser maiúsculo, tá, pessoal? O que esse método aqui vai fazer para a gente? Ele vai conseguir identificar se chegou ou não no final do arquivo. Então, aqui também falta um A. É desse jeito aqui, ó, string. Aí. Então, vamos supor que eu vou abrir aqui, pessoal. Eu vou abrir um arquivo txt que está dentro dessa pasta aqui que a gente colocou. Então, documento, teste, e eu vou abrir esse daqui, por exemplo. Então, aqui, pessoal, eu tenho o seguinte. Este útil aqui, ele significa assim, ó. Lupa para mim, né? Aí, o útil significa assim, ó. Faça até o que? Aqui ser verdadeiro. Este método aqui, pessoal, ele retorna para a gente verdadeiro ou falso. E quando que ele retorna verdadeiro? Quando ele chega na última linha do arquivo. Então, por exemplo, no primeiro loop, ele está passando pela primeira linha. Então, ele vai retornar, aqui vai ser falso. Passou por aqui, aqui vai ser falso. Passou por aqui, aqui vai ser falso. Chegou no arquivo em branco, na última linha, aqui vai ser true. Então, aqui eu estou falando, ó, loop até aqui ser verdade. Quando aqui for verdade, ele vai sair desse loop automaticamente, né? Então, eu já tenho um loop que consegue identificar quantas vezes ele tem que ler o arquivo aqui, independente se tem 1000 linhas escritas. E o que eu devo fazer aqui agora é simples. Eu preciso colar os valores que tem dentro do arquivo aqui. Então, eu vou usar aqui o seguinte, né? Cells, né, que a gente já aprendeu. Qual que é agora a linha? A linha vai ser o R, que é o meu contador, né? E eu vou ter aqui também um C. Isso vai receber o quê? Ele vai receber o meu arquivo .readline. Então aqui eu estou fazendo assim para ele, ó. Na linha que você passou, leia a linha. Aí ele vai ler a linha e colar essa linha aqui. Por que eu coloquei R? Por que eu coloquei C aqui? Porque neste loop aqui, o C, por exemplo, na primeira passada, ele vai estar com 1. Então, ele vai estar vendo apenas essa coluna aqui. O R aqui, ele vai ter que ser incrementado dentro desse próprio loop. Então, R recebe R mais 1. Opa. Porque assim, o que vai acontecer? Ele loopou, então ele olhou para cá. Aí ele acrementou, olhou para cá. Acrementou, olhou para cá. Quando ele chegar na última linha, ele vai sair desse loop e vai vir para cá e vai voltar aqui e ler o próximo arquivo do for each. Aí ele vai olhar já para a segunda coluna e ele vai aqui entrar nesse loop aqui do arquivo que ele abriu e novamente fazer isso daqui. Só que percebe o seguinte, pessoal, eu vou dar um play aqui rápido para a gente ver e eu vou ler o arquivo chamado teste. Quando chegar aqui, ó, vai funcionar. Olha só, ele está aqui na primeira. O R aqui, o R aqui de raw, ele representa 1. Só que o 1 aqui é o meu cabeçalho. Então, para que ele não cole em cima do meu cabeçalho, eu posso colocar aqui, ó, mais 1. Assim, ele vai olhar para uma linha abaixo, que vai ser aqui. Olha só. Então, se eu der um F8, lá, ele copiou o que está dentro do arquivo. Agora ele vai para outro, ele vai para o outro, e na hora que ele chegar aqui, ele vê que aqui voltou verdade, ele vai sair do loop. Só que o problema é o seguinte, o meu R, ele representa 4. Se eu deixar desse jeito, vai dar um problema. Por quê? Agora ele foi por segundo arquivo do for each. Então ele vai abrir o arquivo aqui, né? E agora ele vai ler o que tem dentro do arquivo. E percebe só uma coisa, pessoal, olha onde que ele vai colar o conteúdo do segundo arquivo, né? Olha só, aqui embaixo. E olha, se eu continuar, ele vai seguir aqui. Por quê? Porque aqui, pessoal, o meu R ele tem que ser zerado para padrão igual aqui, depois que ele sai desse loop aqui. Então, eu preciso fazer assim, ó, R recebe 1. Depois que ele sair desse loop aqui,
o meu R ele tem que voltar para valor padrão, para ele recomeçar a colar a partir daqui. Agora vai funcionar. Olha só. Vou dar um play aqui. Então, beleza. Deixa eu pausar aqui e vamos executar de novo. Vou dar um play. Ele vai pedir a pasta, que vai ser a teste. E agora, vamos ver se ele vai funcionar lá. Testando 1, testando 2. Agora ele vai para o próximo arquivo. Ele zerou, né, o raw. E vamos ver. Ah lá. Agora está dando certo. Ele está lendo tudo que tem dentro de cada arquivo. Então, vamos ver se isso vai funcionar se a gente colocar aqui um botão aqui para executar tudo mais rápido, né? Então, eu vou limpar aqui. Vou limpar tudo. Deixa eu pausar aqui essa macro, né? Vou tirar esse marcador. Vou inserir um botão. E vou atribuir a macro lendo arquivo. Vou clicar no botão, vou escolher a pasta, que vai ser essa daqui, vou dar um OK e veja só, leu todos os arquivos, pessoal. Eu compliquei de propósito esse pequeno projeto para que você crie a lógica de programação, que é o que mais você precisa entender. Então vai passando no F8, linha a linha, entendendo o que a gente fez. Eu sei que é complicado, no começo é complicado entender mesmo, mas tenta refazer esse pequeno projeto e eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima.